A paz de Jesus, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que chegamos até você com mais uma videoaula da Rede Nacional de Intercessão. E a videoaula deste mês de outubro será ministrada pela Eunice, que é coordenadora estadual da Intercessão do Estado do Sergipe. E o tema que vamos refletir este mês é sobre a importância do Ministério de Intercessão para o grupo de oração. Irmãos, o objetivo desta formação é dar um suporte ao coordenador de grupo de oração a respeito do Ministério de Intercessão e dessa forma ajudá-los a conhecer melhor a atuação do Ministério, uma vez que é essencial o pastoreio do coordenador do grupo para produzir maturidade e fortalecer o Ministério de Intercessão. Dessa forma também, a Rede Nacional de Intercessão neste mês, ela contempla o que foi proposto no Plano de Ação Nacional do Ministério de Intercessão. E você, que é um intercessor, uma intercessora de grupo de oração da Renovação Carismática Católica, caso ainda não tenha tido acesso à formação da Rede Nacional de Intercessão, peço que procure seu coordenador estadual de intercessão ou entre no site da RCC, onde está disponível todos os meses uma formação direcionada aos intercessores, assim como as intenções de oração. Irmãos, é importante que o intercessor conheça e esteja empenhado em se aprofundar a respeito dos direcionamentos do Ministério de Intercessão para poder dar qualidade ao ministério. Então vamos acompanhar o vídeo. Meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Sou Eunice, estou na coordenação do Ministério de Intercessão do Estado de Sergipe. E é com muita alegria, irmãos, que estou aqui para falar da importância do Ministério da Intercessão nos grupos de oração. Irmãos, interceder é colocar-se na presença do Senhor em favor de alguém ou de alguma situação, rogando pelas causas e necessidades. Na intercessão, aquele que intercede não procura seus próprios interesses, mas, sobretudo, os dos outros. Muitas conversões, queridos, se perdem por falta de intercessão. E o grupo de oração, por ser um local de anúncio da palavra de Deus e de batismo no Espírito Santo, proporciona momentos oportunos para que muitas pessoas tenham uma experiência pessoal com Jesus. Impulsionado por esse encontro com o Senhor, inicia um caminho de conversão e se una ao corpo místico de Jesus, que é a Igreja. Assim, a intercessão é um ministério fundamental para resguardar os grupos de oração, pois enfrenta inúmeras batalhas espirituais para trazer à luz os filhos de Deus. O intercessor deve ter consciência da sua função para poder dar a melhor qualidade possível ao ministério de intercessão. E a partir dessa consciência, colaborar com o objetivo do ministério, que é salvar almas para Jesus. O nosso objetivo maior, irmãos, é salvar almas para Jesus. Portanto, amados, da mesma forma que a oração sustenta a nossa vida espiritual, a intercessão deve sustentar toda a renovação carismática católica. Os grupos de oração, os ministérios, os servos, as lideranças e os eventos de evangelização da RCC. Dessa forma, o Ministério de Intercessão assume a responsabilidade de ser o alicerce do movimento, aquele que sustentando pela oração contínua e fervorosa. E por esse motivo, irmãos, não é motivo de orgulho para o intercessor, mas é uma missão que o Senhor nos confiou. E por isso, compete ao coordenador de grupo de oração o zelo, a vistoria cuidadosa, a fim de que o conhecimento da existência, fendas, brechas, situações vulneráveis, que necessita de reparos, reformas, intervenção do alicerce, desse grande mover de Deus que é RCC, como nos diz em João 2,17, o zelo pela tua casa me consome.
E assim seremos movidos pelo mesmo ardor em todos os âmbitos dessa obra do Senhor. Por esse motivo, irmãos, deve-se ter cuidado para discernir pessoas para a equipe do Ministério de Intercessão. A equipe de intercessão é formada pelo discernimento do núcleo do grupo de oração. E assim como as demais equipes de serviço do grupo, entretanto, alguns problemas têm sido gerados no Ministério de Intercessão, pela forma equivocada de escolher os servos para a intercessão, que fizeram as escolhas erradas. Não se pode admitir que escolha pessoas para a intercessão simplesmente porque elas são tímidas, porque são idosas, porque são consideradas sem carisma. Essa falta de cuidado no processo de discernimento do intercessor tem gerado servos feridos e resistentes ao exercício do ministério de intercessão, pois se sentem rejeitados e desvalorizados em suas capacidades, em seus talentos e dons. Portanto, amados, primeiramente para discernir servos que vão compor a equipe de intercessão, o núcleo do grupo de oração precisa observar alguns critérios humanos que auxiliam na escolha das pessoas, como, por exemplo, ter vida sacramental, confissão e comunhão, ser sigiloso, ser discreto, ser assíduo ao grupo de oração, ter vida de oração, ser obediente à coordenação do grupo de oração, assumir o compromisso de se reunir semanalmente para a intercessão e também ter concluído o módulo da fase querigmática e as apostilhas de identidade, carisma e grupo de oração, do processo formativo da renovação carismática católica. Após ter se observado esses critérios, selecionam-se os nomes em oração. Os que forem discernidos e confirmados pelo núcleo serão convidados para a equipe de intercessão, não podendo fazer isso de outra forma, a não ser pela oração. Os nomes que são unanimemente confirmados deverão continuar sendo discernidos até em maior esclarecimento espiritual, porque somente aquele que o Senhor falar profeticamente, aquele a quem o Senhor revelar o núcleo, deve ser escolhido para esse ministério, não de forma qualquer. Contudo, não se trata de uma rigidez do discernimento, mas requer um chamado do Senhor. O intercessor ele é chamado pelo Senhor para interceder. Isso é um chamado para exercer o ministério de intercessão, pois o Senhor capacita os escolhidos conforme a abertura e a docilidade de seus servos. É necessário valorizar a pessoa do intercessor. Por isso, é primordial tomar o cuidado para evitar que sejam chamados servos para o ministério de intercessão sem a observância dos critérios e o devido discernimento. O coordenador de grupo de oração é o primeiro pastor dos servos. Portanto, o pastoreio do coordenador do grupo de oração é essencial para produzir maturidade, qualidade e unidade ao ministério de intercessão, pois a ausência do pastor provoca deficiências, brechas, dispersão no ministério. O pastor precisa estar junto das suas ovelhas e a intercessão, ela é um ministério como qualquer outro que precisa do acompanhamento do seu pastor. Agora, vou falar para vocês, irmãos, quais são as principais ações que compete ao coordenador do grupo de oração priorizar o ministério de intercessão. A primeira delas é zelar para que a equipe de intercessão tenha um número mínimo de 6 a 12 no máximo de intercessores, que deve se reunir semanalmente em dia e horário fixo. A reunião de equipe de intercessão é restrita aos intercessores, podendo dela participar eventualmente o coordenador do grupo de oração e coordenadores das instâncias de intercessão. A equipe de intercessão deve se reunir em um dia na semana, diferente do grupo de louvor, pois os intercessores precisam se abastecer no grupo, participando de forma efetiva, não sendo necessário ficar em um local à parte, ou até mesmo ficar em volta do grupo,
intercedendo, pois a intercessão pela reunião do grupo de oração já foi feita e é suficiente, porque ela é feita antes, não é necessário fazer durante. Por isso, irmãos, é preciso saber que é importante ressaltar que não é atribuição da equipe de intercessão dar orientações do núcleo de oração, dar orientações do núcleo do grupo de oração. O núcleo do grupo de oração é a instância de governo em sua reunião. É responsável por orar e ter o discernimento pelo andamento do grupo de oração, inclusive pelo tema e pelo rema da reunião de oração. Na reunião de intercessão, os intercessores independem do tema e do rema, discernido pelo núcleo, pois intercede profeticamente para que a vontade de Deus aconteça no grupo de oração. A equipe de intercessão do grupo de oração da RCC tem como principal foco a intercessão pelo grupo de louvor, os ministérios, os pedidos da caixa de oração, todas as necessidades do grupo, devendo assim encaminhar ao coordenador do grupo de oração as palavras proféticas que o Senhor revelar. Segundo, discernir o representante do Ministério de Intercessão, aquele que será responsável pela equipe de intercessão. Porém, é comum escolher as pessoas que mais rezam. É muito comum, irmãos, nós escolhemos aquelas pessoas que só rezam para representar o Ministério de Intercessão. Mas este não deve ser o principal critério, pois o coordenador da intercessão, seja a nível nacional, estadual, diocesano ou de grupo de oração, por exercer uma função de liderança no ministério, deve estar disposto, apto a formar, articular, comunicar, pastorear e obedecer. Esse perfil precisa ser observado quando se escolhe alguém para coordenar o ministério de intercessão, a fim de não comprometer muitas coisas, atribuições fundamentais para o desenvolvimento do amadurecimento do ministério. Terceiro passo, irmão, orientar o intercessor sobre a necessidade da formação para estar capacitado para o exercício da intercessão. É importante que o coordenador do grupo de oração se certifique se os intercessores estão recebendo a formação específica dos módulos de formação do Ministério de Intercessão e também tornar acessível as apostilas do Ministério se essas estão sendo ministradas conforme o direcionamento da Escola Permanente de Formação do Intercessor do Ministério de Intercessão. Esse cuidado evita que o intercessor receba formações que não seja direcionamento para o ministério. Cabe ao coordenador do grupo de oração conhecer quais o alimento a quem está alimentando as suas ovelhas, porque as nossas ovelhas não podem ser alimentadas de outra coisa, a não ser a formação do Ministério de Formação da Renovação Carismática Católica. Assim, as ovelhas podem se enfraquecer. Para que isso não ocorra, nós precisamos estar atentos. Para que não ocorram oportunidades para o mercenário e ameaças que podem enfraquecer ou exterminar o pequeno rebanho dos intercessores. Sabemos que a RCC, irmãos, nasceu do coração de Deus e devemos nos manter fiéis à inspiração da difusão da cultura de Pentecostes. Dessa forma, o Ministério de Intercessão faz parte desse desígnio de Deus para o qual é chamado a colaborar, para manter a chama através da oração e sustentar o movimento. É imprescindível estarmos empenhados para formar e fortalecer o Ministério de Intercessão dos grupos de oração. E assim evitaremos o perigo de edificar uma preciosa construção sem alicerce e sem sustentação, pois não queremos ver a obra do Senhor ruir ou desmoronar por falta de intercessores. Por isso, irmãos, quero deixar um versículo para vocês, que se encontra em Isaías 62:6. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias, nem de dia nem de noite devem calar-se,
Vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum. Por isso, meus irmãos intercessores, meus irmãos coordenadores de grupo de oração, neste momento eu quero te pedir ao Espírito Santo de Deus, que venha assim abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos exercer com muito amor o nosso ministério, para que esse ministério seja valorizado nos nossos grupos de oração. E assim sendo, se levanta um exército de intercessores, orantes, intercessores que comprometidos, intercessores que se sintam valorizados. Quero pedir assim ao Espírito Santo de Deus que nos mostre como interceder melhor a cada dia, que nos mostre profeticamente dentro desse ministério todo o plano de Deus que Ele tem, para que os grupos de oração se levantem como um exército em ordem de batalha e que nenhum grupo de oração fique sem um ministério de intercessão. Que se espalhe no nosso Brasil essa chama acesa no coração de cada intercessor. Que esse fogo ardente que vem do Espírito Santo invada a nossa alma. Que cada intercessor a cada dia cresça em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos, irmãos. A paz. Irmãos, vimos no vídeo a importância do ministério de intercessão para o grupo de oração e que a nossa oração contínua e fervorosa sustenta a RCC. O intercessor devidamente formado e pastoreado gera vigor ao grupo. Por isso, todo grupo de oração deve ter ministério de intercessão. Queridos intercessores, quero agradecer pelo dom da sua vida, pela sua docilidade e abertura de coração em se dispor a fazer a vontade de Deus. Peço desde já que o Espírito Santo os capacite e que Deus nos abençoe.